gente! Estamos aqui para mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Hoje nós vamos fazer um topo de bolo de biscuit, desses de passarinho, que está se utilizando muito, está super na moda e é super fácil de fazer. Confere comigo! Você vai precisar de massa de biscuit branca, um pedação de massa. Você vai precisar também de massa de biscuit preta para fazer os detalhes do noivinho. Vai precisar de massa de biscuit amarela ou laranja e verde. Essas duas aqui ainda estão brancas porque eu vou tingir. Como eu vou tingir, eu não comprei da cor que precisava ser realmente, eu vou precisar de tinta para tecido para tingir ou tinta a óleo. Tem um pedaço aqui que eu deixei separado que é para massa, eu vou misturar com a vermelha, que é tinta a óleo, para fazer rosa, para fazer a base dos meus noivinhos de rosinha. Essa base eu vou fazer de massa de biscuit envolta em papelão, por isso eu vou precisar de um pedaço de papelão e de tesoura para cortar o papelão ou estilete. Se você for usar essas bases acrílicas que vende em loja de artesanato, você não vai precisar da massa rosa desse tamanho todo, só um pouquinho, que é para fazer o buquê, e não vai precisar de papelão. Você vai usar, e nem desse rolo aqui, né? Porque a gente vai abrir a massa com o papelão com o rolo. Essa base de acrílico eu não vou utilizar hoje porque essa daqui está muito pequena para eu fazer os nossos noivinhos, mas existem umas maiores. Como eu não tenho aqui no momento, eu vou fazer ela mesma de papelão. Tinta para tecido preta para fazer os olhos ou marcador permanente e duas bolinhas de isopor para não usar tanta massa, para poder ficar mais adequadinho, né? Não tão pesado, os noivinhos de biscuit. E a agulha de crochê, que a gente sempre utiliza em biscuit, é uma mão de roda, um pedacinho de filó ou algum outro tecido branquinho para fazer o véuzinho da noiva. Certo? Então vamos lá! Para tingir a massa, basta passar um pedaço da massa de biscuit dentro da tinta para tecido e então amassar bem até ficar totalmente da cor que você precisa. E a mesma coisa nós fazemos com a amarela e a rosa. Vamos então cortar o pedaço de papelão do formato que nós queremos que seja a nossa base. E então nós vamos abrir a massa de biscuit com o rolo com muito cuidado. A cada passada do rolo é bom a gente ir levantando a massa de biscuit para não agarrar. Mesmo assim, a primeira vez que eu fiz agarrou, aí você pode tirar, né, desmanchar e fazer tudo novamente até dar certo. Confere que o tamanho da sua massa está maior do que o tamanho do papelão e então a gente passa a cola no papelão e aí já pode colocar a massa por cima. Vai alisando com os dedos para não ficar marcado, pode ir alisando bem e ir dobrando para dentro os excessos. Logo depois nós vamos cortar os excessos com a tesoura. Onde ficar bolinhas de ar, você fura com a ponta da tesoura e aí você depois alisa novamente, porque a bolha de ar pode fazer a cola soltar. Pega um pedaço de massa branca e faça uma bolinha mais ou menos 1,5 vezes maior do que a bolinha de isopor. Faça isso 2 vezes. Então nós amassamos a bolinha de biscuit, encaixamos dentro a bolinha de isopor e vamos fechando com cuidado, deixando todo o excesso de massa ali para cima, que na verdade essa vai ser a parte de baixo do nosso passarinho. Vai amassando, vai adequando, apertando, até ficar mais ou menos no formato de uma coxinha mesmo. E toda essa parte de excesso de baixo a gente coloca para trás, vai alisando para não ficar nenhuma marca. Depois faz um corte no meio
para fazer a parte de trás do passarinho e alisa novamente. Isso nós fazemos 2 vezes. E quanto mais você alisar a sua massa, mais lisinha ela vai ficar, com menos marcas e mais certinho vai ficar seus passarinhos. Uma boa dica é usar agulha de crochê e até um pouquinho de água para poder alisar bem a massa e ficar com menos marcas possível. Pegamos então um pedaço de massa amarela, cortamos no meio, fazemos 2 coxinhas e cortamos a parte mais gordinha só para ficar mais retinho. Então nós passamos cola na altura do nariz dos passarinhos e aí colamos o biquinho deles. Pegamos então a massa preta, amassamos bem com um rolo para fazer a roupinha do noivinho. Você pode usar a tesoura para cortar a massa de biscuit para ficar tudo bem retinho. Agora já podemos colocar a roupinha em volta do passarinho. Eu gosto de dobrar a pontinha de cima da massa de biscuit para ficar parecendo uma gola. Então é só ir arrumando direitinho, como mais ou menos você quer, e vai estar pronta a roupinha dele. Ainda com a massa preta, eu fiz uma bolinha achatada, colei ali na cabecinha e uma outra bolinha mais compridinha e fui amassando com a agulha de crochê para fazer uma cartola. Agora, com pedacinhos da massa rosa, nós vamos fazer uma bolinha, da bolinha uma cobrinha, da cobrinha a gente amassa, achata, vai fazendo as marcações com a unha como se fossem pétalas e aí a gente enrola de um ponto, de uma pontinha até a outra pontinha para fazer florzinhas, como se fossem rosas. Isso nós vamos fazer tanto com a massa rosa quanto com a branca. Então é só passar cola na cabeça da noivinha, da passarinha, e para fixar o véu, você vai passando com a cola, também colando as florzinhas, tanto as rosinhas quanto as branquinhas. Agora a gente amassou um pedacinho de massa verde, passou cola e foi colando as florzinhas em cima para fazer o buquê da noiva. Então é só passar cola aonde vai ficar o buquê e colar no local certo. Eu peguei então a base que nós já tínhamos feito e colei os 2 passarinhos no lugar. Aperta bem! Com um pedaço de massa branca a gente vai fazendo uma cobrinha bem comprida para depois ir trançando essa cobrinha para fazer o acabamento da nossa base. Passa cola na base toda e então a gente vai colar o acabamento. Pode apertar bem na hora de colar e aí o excesso a gente corta com a tesoura. Com a tinta para tecido preto e a ponta da agulha de crochê, eu fiz os olhos dos 2 passarinhos. E com a ponta fina do marcador permanente, eu fiz as sobrancelhas dos 2 noivinhos e os cílios na noivinha. Então eu resolvi pegar uma tinta branca e colocar algumas bolinhas com o cabo da agulha de crochê, só para decorar mesmo. Após mais ou menos 1 hora de secagem, você pode passar blush na bochecha da noivinha, blush mesmo de maquiagem. A cola branca embaixo, ela vai ficar totalmente transparente em algumas horas, você não vai mais conseguir vê-la na peça. E no dia seguinte, você pode tirar todo aquele excesso de massa de biscuit que ficou embaixo da sua peça, perto do papelão. Esse é o resultado final, espero que tenham gostado. Tchau!